Irmãos, tema da mensagem de hoje: qual é seu relacionamento com Jesus? Qual é seu relacionamento com Jesus? Lucas capítulo 17, verso 11 diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Irmãos, essa mensagem vai mexer um pouquinho conosco no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Pai. Porque todo e qualquer relacionamento que temos diz respeito à nossa atitude com relação àquela pessoa ou aquele objeto que a gente quer se relacionar de alguma forma. Tem pessoas que se relacionam às vezes com a TV. Como é que anda seu relacionamento com a sua TV? E aí já dá para você entender. Como é que anda o relacionamento com o celular? Como é que anda o relacionamento com o cônjuge? Qual é o seu relacionamento com Jesus? É sobre isso que nós queremos meditar, baseado nesta passagem, que envolve a vida de 10 homens que estavam extremamente doentes. Se você não entende muito, eu quero dar aqui um pano de fundo para você. A lepra naquela ocasião, a hanseníase, a lepra, ela dificilmente havia cura no que se dizia a respeito da lepra. E há muitas passagens sobre ela na Bíblia, inclusive uma orientação apresentada no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, falando sobre a possibilidade de alguém ser curado da lepra, que deveria ser enviado aos sacerdotes. Porque eles iriam avaliar para ver se um leproso, alguém doente, poderia estar no meio da sociedade. E é por isso que essa palavra, ela diz que os homens, ao verem Jesus, eles chegaram até um certo ponto e começaram a clamar. E falaram com Jesus, o chamando de mestre. E pediram para que ele tocasse, tivesse piedade deles. Imagine você ficar doente por algo, e na maioria das vezes a gente não procura pela doença, não é? Na maioria, né? Às vezes as mães aqui sabem, não vai lá tomar friagem e tal, procurou, né? Aí fica doente, quem é que vai fazer chazinho? Quem é que vai comprar antibiótico? Né? Quando o homem fica doente, né, filho? Alguns homens, né, filho? Passa mal. Essa semana o Daniel não estava bem lá em casa. Dá para a gente perceber a diferença entre as mulheres e os homens. Eu e o Daniel somos do time dos homens, e aí qualquer dor de cabeça parece que a gente amputou uma perna. E aí a gente fica ali chorando para os cantos da casa. A gente é fortão, mas a gente fica ali resmungando no canto da casa. A gente vê que está com febre. Aí, tá vendo? Falei que eu estava com febre, 35,8. É febre, certeza. A gente fica todo dói. Imagina você, Daniel chegou bem da escola e passou super mal. Mal mesmo, ânsia, tudo, deu febre. Imagina você, que ninguém espera ficar doente. Ficar doente e ter que ser apartado da sua família. Ter que ser apartado até do lugarejo onde você morava. Naquela época as cidades eram isso, eles estavam apartados. A cidade era uma reunião muito menor de pessoas, mas eles ficavam apartados. Distantes da família, de filhos, de pai, de mãe, de todo mundo. E 10 homens vêm aqui clamar ao Senhor, o reconhecendo como mestre e clamando pela misericórdia, para que ele tivesse piedade. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Para a gente avaliar tudo isso e entender a importância do que Jesus fez e do que ele tem feito por nós, nós vamos avaliar aqui
3 pontos importantes que o Senhor trouxe ao meu coração. O primeiro deles diz: você o busca em momentos de dor? E eu quero que você pense. Você busca o Senhor Jesus nos seus momentos de dor? E a primeira instância, se você for ser humano igual a mim, você vai falar: claro, pastor, quem não está buscando Deus no momento de dor, é justamente no momento de dor que a gente para e vai lá e quer uma resposta e tal. É verdade. Mas tem muitos momentos de dor, onde o inimigo consegue nos afastar da presença do Pai. Onde o inimigo consegue deixar a gente num estado depressivo, sem forças para nada. Sem forças para nada. Sem forças até mesmo para buscar a presença do Pai. E eu pergunto novamente: você busca o Senhor nos seus momentos de dor? Porque esses homens estavam com dor. Não uma dor da lepra, uma dor na alma. De ficar longe de tudo e não ter a menor esperança de voltar para o convívio social. Imagina como era para aqueles homens verem, assim como eles viram Jesus, eles quem sabe viam seus familiares. Quem sabe um contato à distância, um choro, porque havia-se um medo muito grande de que outros familiares pudessem pegar a mesma doença. Então não havia esse negócio de, vai lá escondidinho, dá um beijo, dá um abraço, não. Que a lepra poderia ser passada, transmitida. E todo mundo ficava arrepiado de medo. E aqueles homens, vendo a sociedade passar, amigos, vendo pessoas passando, na sua angústia, na sua dor. Mas quando eles ouvem falar sobre Jesus, eles ouviram falar de Jesus, com toda a certeza do mundo, eles já sabiam, já tinham uma presciência, que havia um mestre que estava passando nos lugares e trazendo curas maravilhosas. Eles ouviram falar. E quando eles veem uma movimentação, e começam a ouvir o pessoal passando e tal, Jesus está vindo aqui. A Bíblia está dizendo que Jesus estava no caminho entre Jerusalém, passando por Samaria, entre Samaria e a Galileia. E eles ouvem, quem sabe ali passando uma procissão de gente ali atrás de Jesus, porque esse daí é o mestre que nós tínhamos ouvido falar. E eles gritam, pelo menos uma vez, Lucas relata, mas eu quero que você conjecture, o texto a gente pode trabalhar. A Bíblia é uma verdade absoluta, mas é importante a gente pensar e se colocar no lugar das pessoas cujas quais nós estamos avaliando a vida. Eles ouviram falar de um mestre que poderia curar pessoas. Você consegue saber quanto tempo eles estavam leprosos? A lepra é uma doença muito séria, a ponto de perder realmente partes do corpo, dissoltando. Horrível. Dá para imaginar o cheiro. É bem nojento, mas eu quero que você avalie. E aí eu quero que você se coloque no lugar desse texto e fala: se eu estivesse lá eu ia falar: Jesus, tenha compaixão de mim. É assim que você ia falar? Pois é. O evangelista Lucas, que não é um dos 12, isso aqui é aula de escola bíblica dominical, mas já vou te dar um spoiler, Lucas não era um dos 12, Lucas era um médico que teve muito contato com Paulo, e ele se esforça, e no início da carta ele fala sobre o que ele iria fazer para levantar todas as questões do que Jesus viveu em loco com pessoas que estiveram com ele. Fora isso, baseado pelo contato com o Espírito Santo, instruído pela palavra, Lucas coloca todas as letras, ordenando tudo aqui. Lucas é aquele que fala que Jesus suou sangue, e hoje a medicina fala que isso é algo que pode acontecer. E de fato acontece, quando há uma angústia muito forte, o suor se transforma, rompido os capilares da pele, que a pele é o maior órgão do nosso corpo, são rompidos os capilares de acordo com a angústia. Quem é que poderia explicar isso? Lucas, que além de evangelista era médico. Lucas está dizendo que eles falaram. Outros irmãos, quando narram outros tipos, Jesus, tenha compaixão de mim. E aí eles gritam e repetem. Lucas foi mais frio, mais tranquilo, é médico, né? Escreve aqui que eles clamaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Parece até carinhoso. Jesus, mestre. Eu duvido que um daqueles 10 não estava gritando ali. Pelo menos uns 5 estava gritando: Jesus, por favor, tem misericórdia de nós aqui, Jesus.
Porque a angústia daqueles homens era muito grande. E agora eu te pergunto, qual é a angústia que você tem vivido? Porque por muito menos tem pessoas indo embora da presença do Pai. Por muito menos tem pessoas deixando a presença do Pai. Mesmo em meio à dor. E eu nem vou entrar no contexto das pessoas que, por estarem bem, esfriam o relacionamento com o Pai. Quem sabe daqui a pouquinho eu dou uma pincelada sobre isso. Mas nos momentos de dor você pode falar, pastor, está chovendo no molhado, não precisa disso aí não. Momento de dor todo mundo vai buscar, tem certeza? Quantas vezes o inimigo já conseguiu trancar a gente dentro de casa por não ter força para ir buscar o Senhor no momento de dor? E se nunca aconteceu, já estou declarando algo aqui para você pegar dentro da sua caixinha de ferramentas e deixar guardado aí. Porque em alguns momentos, o momento de dor surge e Satanás vai querer fazer você ficar isolado. Permanecer isolado, como aqueles leprosos. E quantas vezes, domingo mesmo, estava aconselhando alguém, tem hora que a gente precisa catar nossa carcaça e levar à força, mesmo sem vontade, mas levar na presença do Pai. Esse é o nosso papel fundamental. Outros irmãos, às vezes, andaram distantes da presença do Pai por algum tempo, e para voltar, somente eles conseguem contar um testemunho desse. Para voltar é a coisa mais difícil. E eu estou dizendo de quem se separou fisicamente. E quem aqui já se separou só na alma, no espírito? Estava todo dia no culto, mas por dentro estava frio, distante, sem conseguir derramar uma lágrima sequer, sem conseguir fazer uma oração verdadeira. Quantas e quantas vezes na dor a gente não busca o Senhor? E o que salvou aqueles homens foi no momento de dor eles apresentarem as petições para a pessoa certa. Outras vezes a gente apresenta as nossas dores. Como é que está o nosso relacionamento? A gente não está com um relacionamento bom com Jesus, mas a gente fala para a vizinha, fala para a colega do trabalho, fala para o amigão do trabalho. Sabe aquelas pessoas que na primeira oportunidade contam a sua vida inteira para os outros? A hora que vê na empresa inteira, todo mundo sabe aquilo que você desabafou, chorando, quem sabe, abrindo o coração, pelo amor de Deus, não conta para ninguém, mas eu preciso falar, senão eu vou explodir. Pode contar comigo, amigão. Pode contar comigo, minha amiga, você sabe. A boca é um túmulo. Aberto, né? Fedido. Tem uns que é um túmulo fedido ainda. Falando nisso, irmã, toma esse drops para você. Essas pessoas, a gente consegue ter relacionamento mais com gente do mundo, às vezes, do que com Deus. E isso mostra como é que está o nosso relacionamento com Jesus. Isso mostra, por si, como é que anda o nosso relacionamento. Reflita novamente qual é o tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Ele tem sido o primeiro a ouvir seus desabafos? Ele tem sido o primeiro a quem você leva as suas dores? Ou o inimigo tem te impedido de chegar na presença do Pai? Eu dei o exemplo domingo para alguém que permanecer na dor e ficar longe do Senhor, ter uma dor e ficar longe do Senhor, é como se a gente tiver um carro na garagem que a gente não leva para o posto de combustível. Pode ser um carro maravilhoso, um carro zero, pode ser um carro de milhões. Lá na garagem, sem combustível, não vai servir para nada, nem para os outros verem. E a gente fica ali no meio da nossa dor e não consegue, pastor, eu não tenho força. Quantas e quantas pessoas nos procuram, pastor, eu não tenho força para voltar. Às vezes a pessoa vem visitar uma vez e ela fala, eu quero me apegar, eu prometo que domingo eu vou estar aqui, e não consegue estar de novo, porque o inimigo levou embora, e no meio da dor a pessoa não está conseguindo. Se tiver um resquício de força, tem que ser para trazer sua carcaça para a presença do Pai, para a adoração coletiva. E aqui existe um mover sobrenatural. No meio da dor nós precisamos buscar, e eu quero contar de novo. A minha esposa, ela passou por um câncer de mama, graças a Deus venceu em nome de Jesus, aleluia. Ela estava, primeira questão que o médico falou depois da cirurgia, você tem que evitar lugares cheios. Quer lugar mais cheio do que uma igreja? Tem uns poucos lugares mais cheios do que uma igreja, mas a igreja é um lugar muito cheio. Você está no meio da hora que o Espírito Santo toma, você já não lembra mais nada, você estava doente, você não estava, você se entrega, você pede a Deus. Alguns chamam de
a gente de, quem sabe, inconsequente, inconsciente, um monte de coisa, mas nós estamos na presença do Pai. É claro que temos que ser cautelosos e sempre nós vamos instruir isso, mas na presença do Pai a gente se entrega. O médico falou, você não pode. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou com máscara, vou estar na presença de Deus. Sabe por que ela falou isso? Porque ela falou, se eu não estiver bem na presença de Deus, quanto mais em casa isolado. Não é isso? Você tem buscado ao Senhor nos momentos de dor? E um dia que ela estava lá, antes da cirurgia, ela estava com muita angústia. E ela sabia que teria que passar por uma cirurgia, a não ser que o pai fizesse um milagre. E ela foi numa reunião de intercessão, oração. 1 hora de oração, ela fazia parte do ministério de intercessão. E ela foi para quê? Certamente ela foi para receber oração. Não, todo mundo já sabia, já tinha sido feito várias orações, já estava na mão de Deus. Ela foi para participar do ministério, para se doar, para orar por outras causas, para orar por outras pessoas. Ela não foi ali para receber oração, ela foi para ser instrumento do Senhor. E às vezes a gente está, né? Quem sou eu para orar por alguém? O que eu vou fazer na igreja? O que eu posso somar na igreja? Todos nós temos função no reino. Amém? Ela foi lá para participar do ministério e orar por pessoas. A hora que elas estavam quase acabando, o pastor Nivaldo estava saindo e falou, irmãs, por favor, ora por mim, eu não estou bem hoje, ora por mim. Começaram a orar por ele, daqui a pouco Deus tomou o pastor Nivaldo, e no meio da congregação, por estar ali, daqui a pouco Deus já usou o pastor Nivaldo, já foi lá tocar a vida dela, e tocou a vida dela de uma forma que eu nunca mais vi angústia nem medo no coração dela. Por ela estar ali na presença do Pai. E aí o mundo lá fora quer falar, isso aí é balela. Deus está com você em qualquer lugar. Você não está bem de saúde, por que tem que estar lá? Eu acabei de falar para vocês sobre dízimos e ofertas. Vai ter muita gente que vai tentar derrubar nossas teorias. Vai ter muita gente que não busca, não está bem, mas também não quer ver você melhor do que eles. A pessoa tem uma angústia, está vendo que você com um câncer, caramba, esse problema é pior do que o meu. E ela está bem. Não, Ju, calma, Ju, isso aí é ignorância. Acha, filha, você precisa parar de ir para a igreja. A pessoa não está bem também, está vendo ela com um problema pior e quer falar para ela não ir. Quer dar a receita que está super funcionando. Por quê? Porque não consegue conviver com isso. Poxa, está com um problema mais grave do que o meu. Já é difícil eu assumir que o do outro é o mais grave, né? Que geralmente você vai conversar com gente que não está bem, sempre o dele que é o pior. Já viu isso? Já? Aqui não, mas lá em São Paulo tem gente assim. Você vai lá, meu irmão, olha só, surgiu uma mancha aqui, e agora você não acredita, meu cotovelo vai ter que ser arrancado fora, eu não vou mais ter cotovelo, eu vou andar assim agora, essa manchinha não é nada, é sempre assim, né? E aí as pessoas não querem, e ela foi lá, meus irmãos, irmãs, Deus tirou a angústia da alma dela. No dia que ela ia fazer a cirurgia, um dia antes, ela estava me consolando. Era para eu ir lá com ela, segurar na mão dela, falar, fica firme, vai dar tudo certo. Ela estava me consolando lá. Eu fui no banheiro, pedi perdão para Deus, falei, Deus, me segura. Mas porque ela esteve ali. Você tem buscado o Senhor nos seus momentos de dor? Acho que você já entendeu, né? Vários são os momentos de angústia onde a gente busca outras pessoas. A gente se relaciona com outras pessoas por causa dos nossos problemas, mas acaba se esquecendo de se relacionar com o Senhor. Busca o Senhor como esses homens fizeram. O fato deles irem buscar ao Senhor trouxe para eles essa cura. Trouxe para eles esse milagre. Então você tem que clamar por socorro e se apresentar na presença do Pai, com toda a segurança, mas calando a boca do inimigo. Um outro detalhe com relação às dores. Se o inimigo está te vendo, está vendo que a depressão, que a angústia, tem te segurado em casa, sabe quando ele vai deixar você se curar? Nunca. Se tem uma coisa que Satanás é muito especialista naquilo que ele se propõe a fazer. Se está vendo que a angústia vai dar certo, você acha que ele vai esperar a cura, o remédio te curar? De jeito nenhum. Faltou hoje porque estava com dor. O que vai acontecer semana que vem? Dor de novo. Não é brincadeira, irmãos. Faz mais de 10 anos que eu aconselho pessoas oficialmente como pastor, fora o restante que as pessoas já vinham me adotar para poder trazer conselho, que nem eu sabia que eu podia falar alguma coisa importante. Até hoje eu não acredito muito, mas Deus fala que então é, em nome de Jesus. Conversando com pessoas e é o mesmo sintoma sempre. Pastor, me deu uma dor de cabeça, eu não consegui sair de casa, me deu uma tontura, eu não consegui sair de casa. Eu sei, tem coisas que realmente você vai precisar procurar uma ajuda médica, mas tem coisa que é opressão. Basta você falar assim, Satanás, agora você arrumou para a cabeça, que eu vou lá e vai ser o dia que eu vou orar pelos meus irmãos. Da próxima vez que você me colocar dor, eu vou começar a orar pelos vizinhos também. E vou expandir essas orações. Quer arrumar a treta para minha cabeça, você vai arrumar para a sua. Faz isso aí, você vai ver se Satanás vai ficar quietinho na dele.
Vai sumir, vai bater em retirada. Porque a Bíblia promete, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Busque a Deus nas suas dores e você vai experimentar dessas coisas maravilhosas. Mas a segunda pergunta que eu quero te fazer aqui. Você realmente obedece a Deus quando você o busca? Porque Jesus trouxe uma instrução para eles que você leu comigo. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Se mostrar ao sacerdote, eu já falei para você, era um sinal de que eu estaria curado. Eu só poderia procurar o sacerdote se eu olhei e falei, poxa, eu estou bem. Eu estava vendo que estava diminuindo o sintoma, estou curado, porque não existia remédio naquela época. Não existia um banho de alguma coisa que eu pudesse tomar. Do nada tinha que surgir um negócio que me fez estar curado. Agora eu vou procurar o sacerdote. Eu vou lá procurar o sacerdote. Aí eu tinha que romper as barreiras e tinha que ter um motivo, porque alguém ia olhar e ia falar, ô, você não é um dos leprosos? Não, fica tranquilo que eu estou curado. Aí eu vou conseguir chegar lá nele para mostrar, olha, eu estou curado, pode analisar. Ele ia olhar tudo. E se um milagre gigantesco tivesse acontecido, o sacerdote ia me liberar para voltar para a minha vida normal. Eles só clamam a Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós? Aí ele olha para eles e fala, vai lá se apresentar para o sacerdote. Agora eu te pergunto, você tem obedecido ao Senhor? Se coloca no lugar deles. Mas peraí, como é que eu vou lá falar para o sacerdote? A lepra está aqui ainda, Jesus. Eu ia falar, esse mestre que passou aí é doidão. Você ia pensar ou não ia? Pedi ajuda, não fez nada para mim, mandou ir lá. A gente vai no médico, eles nem olham para nossa cara, né, Ju? Toma, vai lá tomar não sei o que lá, toma bezetacil. A última bezetacil que eu tomei, o médico nem olhou para mim direito e falou, isso aí é garganta. Eu falei, mas doutor, eu estou com o corpo tudo pipocado, vermelho. E estava mesmo. Não era febre de 35 graus, estava bravo o negócio. Garganta parecia que deu um... Não, isso aí é só a garganta. Eu falei, mas doutor, meu corpo inteiro está vermelho, está pipocando, está coçando. Eu falei, não, isso é a bactéria querendo sair de você. Caramba, ela está brigando, nunca vi brigar tanto assim, então. Está dando trabalho mesmo para sair. Vou tirar na chinelada. Tá bom. Aí ele falou assim, agora, ou você toma 27 dias de antibiótico, sei lá quantos que era, ou você toma uma bezetacil. Bezetacil dói, hein? Aí ele mexeu com o ego, né? Falou, dói mesmo? Então dá aqui essa bezetacil então. Aí já, não, toma bezetacil. Aí eu chamei minha esposa, falei, vem comigo, né? Vai que dói mesmo. Sabe o que acontece? Ele falou assim, pode ser que você seja alérgico. Você é alérgico? Eu falei, doutor, eu nunca tomei. Ele falou, se você for alérgico, ela já testa na hora. Minha ideia, na hora que falou testa na hora, eu falei, se a enfermeira vai aplicar essa bezetacil, vai sair e falar, peraí que eu já volto. Vai trombar 25 médicos e depois, se eu estiver passando mal, quem que vai me socorrer lá? Eu que não vou aparecer na estatística do cara que morreu lá por procedimento errado no médico, você é doido? Posso chamar minha esposa? Ela deu risadinha. Tipo, tá com medo, né? Também tinha um percentual de verdade, mas não precisava falar também, né? Chato, né? Eu falei, não, minha esposa está aqui, pelo menos se precisar, ela chama alguém. Não deu outra. O que aconteceu? Me deu a injeção e sumiu. Não voltava mais a mulher. Ainda bem que não deu nada, né? Quem que ia me socorrer? Ali tinha a minha esposa. Você ia ver se a esposa virar aquele hospital de cabeça para baixo, mas ia achar alguém. Mas sozinho não ia ficar. Tomei bezetacil, não serviu para nada. Virou nada. Tomei bezetacil, não virou nada. Depois foram descobrir que era dengue. Ele nem olhou para minha cara, Ju. Jesus nem olhou para eles e falou, vai lá para o sacerdote. Mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Como é que anda seu relacionamento com Jesus? Qual é o tipo de relacionamento que você quer ter com Jesus? Você está obedecendo quando Ele fala? Hoje Jesus está aqui falando conosco, domingo passado falou, domingo que vem vai falar de novo. Mas é importante a gente seguir aquilo que Ele vai passar para a gente. Hoje mesmo eu estive no médico. Meu colesterol está 260. Tá bom, Sil? Tá bom para ir embora, né? Tá bom para cair na cova. Se infartar, diz que nessa idade minha aqui não levanta muito fácil, então precisa tomar cuidado. Mas se eu for lá e não ouvir o que ele fala, não vai adiantar nada, gente. Aí nós estamos aqui, qual é o seu relacionamento com Jesus? Está aqui para ouvir o que ele fala e falar assim, mas eu estou doente ainda, vou fazer o que no sacerdote? Vou esperar, se tiver alguma melhora eu vou. Não é assim que a gente faz, a maioria das vezes? Vamos falar a verdade? Deus fala aqui, você precisa orar mais. Fala, caramba, eu vim aqui para ser curado de lepra. Vai falar para eu orar? Você precisa jejuar. Você precisa perdoar aquele irmãozinho. Estamos aqui esperando.
os leprosos que ouviram falar de um mestre, acreditaram no mestre e seguiram o que ele falou. E nós que temos certeza de quem é o mestre e de tudo que ele faz, não obedecemos. Você tem obedecido mesmo ao Senhor? Você realmente obedece ao Senhor? Porque se você não obedece, às vezes a lepra não está sendo curada porque você não está se posicionando. Qual lepra tem te assolado aí? Qual quartinho escuro Satanás te jogou lá? E Jesus todos os dias tem falado para você sair. Sai daí, como se ele dissesse, sai que você está curado. É a mesma coisa que ele te falou para os leprosos, pode sair daí que vocês estão curados, procura o sacerdote. Ele só falou isso, vai procurar o sacerdote. O que estava junto, intrínseco na resposta? Vocês foram curados, pode sair. Deu autorização para eles saírem. Jesus nos chama e a gente volta para o quartinho. Fala, tá bom, o culto foi uma bênção, né? Pastor Rodrigo fala umas piadinhas, nós rimos um pouco, agora eu vou voltar para o meu quartinho. Domingo eu venho de novo, não perco por nada. Mas eu vou lá no meu quartinho. Está obedecendo Jesus? Que tipo de relacionamento você quer ter com Ele? Quanto tempo mais você vai ficar separado, leproso? Jesus passou e falou, pode sair já, vai lá. E tem muita gente que está parada e não está obedecendo. Está muita gente querendo que Jesus desenhe, mas me fala como é que vai ser. A hora que eu virar a esquina ali, o sacerdote está na outra esquina lá, aqui eu já vou saber que eu estou curado, Jesus. Vai ser a hora que eu estiver chegando lá, e eu não vou passar vergonha mesmo, e não vão ficar bravos comigo, e aí está esperando, e o mundo está capotando, e nós estamos aí. Começa a obedecer o que Jesus fala. Eu ia achar muito idiota aquela resposta, vai se apresentar para o sacerdote, mas Jesus, eu estou vendo aqui, estou sentindo o cheiro, olha, não voltou, porque no caminho eles foram purificados, eles saíram andando leprosos mesmo. Isso aqui dá pregação para a gente continuar falando o resto do ano, gente. No caminho, na obediência, eles foram curados. Seu posicionamento, sua fé, demonstrada pelas suas atitudes, é que vão trazer grandes curas para você. A gente não pode ficar esperando. Jesus falou para andar. Sai movimentando. Obedeça. Que tipo de relacionamento você está querendo ter com Jesus? Porque da parte dele, ele está mandando a gente se movimentar. Porque a água parada cria bicho. Movimenta aí e vê os milagres acontecendo. Toma posse disso. Cala a boca de Satanás pela sua atitude. Talvez Satanás está falando para alguém aqui, ó, você vai continuar aí guardadinho, porque não tem o mínimo sinal de que você pode sair andando. Mas Jesus está te falando, vai, marcha, ora por outras pessoas, vai lá naquele trabalho, toma posse das bênçãos que eu te dei. Mas Senhor, quem é que você vai deixar vencer? Satanás ou Jesus? Sempre vai ter leprosário para aqueles que não tomam posse da palavra. Mas ali os 10 saíram, os 10 obedeceram. 10 pessoas que nem conheciam Jesus. E você conhece. Se você não está tendo força, peça a Ele. É a primeira coisa para essa noite. Peça força para você obedecer. Que tipo de relacionamento? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Jesus? Qual é o seu relacionamento com Jesus? Terceiro, para a gente ir embora. Você é grato a Ele? Você é grato realmente a Ele? A gratidão, ela completa a sua bênção. Porque a gente, às vezes, é atraído para Jesus por uma dor. 10 foram atraídos ao Mestre pela esperança de serem curados. Mas só um voltou para ser grato e só um foi embora salvo. Você prestou atenção na leitura? Olha o que Jesus disse para ele. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se, porque ele estava prostrado adorando, e vá, a sua fé o salvou. Tem algumas versões que falam, a sua fé o curou. Se ele voltou e foi grato a Jesus, foi a fé dele que curou ele, porque os outros 9 já tinham sido curados. Não foi a sua fé te curou. A tua fé te salvou. E na palavra original,
essa palavra que é usada mostra que a alma dele também foi purificada, ou seja, ele teve a vida eterna em Jesus pela fé, que ele creu e veio adorar a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gratidão completa a nossa bênção. E tem muita gente buscando ao Senhor. Esse é o tipo de relacionamento da maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, buscando Jesus enquanto pode ter alguma coisinha que eu ainda não recebi. Aí eu estou buscando Jesus, mas eu não consigo ser grato. Eu não sou grato. Quando eu alcanço algo, eu deixo as pessoas darem glória para mim. Olha, você é inteligente, você alcançou aquele emprego. Eu não sou grato a Jesus. Eu não volto para agradecer o Pai e saber que o meu relacionamento ele tem que estar além da bênção. Eu tenho que estar juntinho do abençoador. Que tipo de relacionamento você quer ter? Relacionamento que traz respostas momentâneas? Concorda comigo que a lepra poderia voltar? É isso, a lepra pode voltar. Talvez você está com um problema financeiro e você está buscando a resposta para o problema financeiro. Pode voltar o problema financeiro? Pode. E estar perto do Senhor e ganhar a salvação. Tem algo contra a salvação da nossa alma e morar na vida eterna? Não. Se a gente se manter perto do abençoador. Do ladinho do Senhor, a palavra diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. O que você está correndo atrás? Conversou com alguém essa semana já ou respondeu para alguém? Estou correndo atrás aí. Como é que estão as coisas? Estou correndo atrás da clientela. Estou correndo atrás, está correndo errado. Quem tem que correr atrás é a bênção, correr atrás de você, se você estiver pertinho do abençoador. Amém? Qual é seu relacionamento com Jesus? Se você estiver querendo algo pontual, a partir do momento que você alcançar, ou que demorar um pouquinho, você pode se afastar dele. Você pode ser ingrato nesse sentido de não voltar para agradecer, não estar pertinho do Pai por não entender a grandeza daquilo que Ele te fez. Esse leproso poderia ter uma imensidão de pessoas para ir lá, para se apresentar. Estou curado. A primeira coisa que ele fez, ele voltou para a presença do Senhor Jesus. Nada do que a gente conquistar aqui vai poder ser bênção lá fora sozinho, se o Senhor não estiver em nosso coração. Então nós precisamos ser gratos, porque a bênção da gratidão, ela vai estar sempre complementando o nosso coração e a nossa mente, e vai nos deixar sempre íntegros e fiéis ao Senhor. Alguém que achava que estava de pé pode cair, mas alguém que está aos pés do Senhor, sabendo que só Ele é que mantém de pé, nunca mais cai. Amém? Fica de pé então para a gente orar, para ir embora. Aleluia.